Fanatismo por beleza jovem, fofura. Existem muitos tipos de fanatismo no Japão, tem muita gente obcecada por muita coisa maluca, mas sem dúvida alguma, uma das mais famosas é essa coisa toda em torno da beleza mais jovem, das mulheres mais fofas, mais inocentes. A famosa cultura do kawaii. Existem muitos adultos no Japão que são obcecados por esse tipo de beleza aqui. Meninas com aparência mais fofinha, que parecem mais novas do que são. Eu sei, isso é bem estranho. Você tem muitas idols que utilizam esse tipo de estética. Parecem uma boneca, uma coisa assim bem... Não tem outro termo pra isso, é bem infantilizado mesmo. Kawaii, pra quem não sabe, não significa só... Na verdade é bem mais que isso. É uma espécie de visão de mundo. Nesse caso aqui, os japoneses admiram tudo que é pequeno, delicado, vulnerável, digamos assim. Aquele gatinho sem boca, a Hello Kitty, é mais que um desenho bonitinho, tá? Ele teve um papel muito importante para essa cultura. Essa ideia meio esquisita de que fofura é a verdadeira beleza não surgiu do nada, ela tem uma história. O kawaii moderno tem raízes aí que vão do século XI, em livros muito antigos. Tem uma escritora da corte imperial japonesa que passava páginas inteiras só elogiando coisas pequenas assim. Era como se já existisse naquela época uma sensibilidade japonesa para esse tipo de coisa. Existia uma admiração para coisas mais fofas, mais meigas, digamos assim. Só que a explosão dessa ideia, o momento que se tornou muito popular, foi ali por volta dos anos 60 e no início dos anos 70 também. O Japão estava no meio de um problema gigantesco, eles estavam se reconstruindo depois da guerra, criando muitas cidades, muitos prédios também, e você tem um monte de pessoas nesse cenário que estão sendo empurradas para dentro de escritórios. Essas pessoas têm uma vida muito chata e também têm trabalhos muito rígidos. E foi nesse momento onde as jovens japonesas fizeram uma coisa que parecia nada demais, mas que teve um impacto muito grande. Elas criaram uma nova forma de rebeldia, de meio que se opor àquilo que acontecia. Elas começaram a escrever com uma letra mais redonda, cheia de corações, estrelinhas, meio fofinho mesmo. Uma escrita que os adultos achavam muito infantil, muito inadequada. E elas faziam exatamente por isso. Elas queriam causar essa impressão. Era o jeito delas falarem, bom, eu me recuso a ser séria e adulta do jeito que vocês querem. A Hello Kitty nasceu justamente nesse período aí, nos anos 70, e ela se tornou um símbolo muito importante desse movimento. Mas por que as pessoas dão tanta atenção para isso hoje? Por que hoje em dia existe toda uma economia, tem gente que ganha bilhões em cima desse tipo de coisa? A resposta é que essa fofura, a cultura do kawaii, ela oferece uma coisa que a vida japonesa moderna, que é chata, trabalhosa, não oferece, que seria uma espécie de leveza. É uma forma de você escapar dos problemas. E essas pessoas se abraçaram muito a isso. Coisas que têm certas características, tipo olhos grandes, rosto redondo, traços delicados, isso daí lembra muitas pessoas de cuidado, de proteção. Então isso, teoricamente, seria um dos motivos para o kawaii explorar tanto isso. Mas eu não sei exatamente se tem muito a ver com isso, não. Até aqui tava tudo bem, tá? Mais ou menos. Era só uma estética, uma cultura ali que as pessoas gostam, acham bonitinho. Mas nesse ponto aqui que eu vou falar, a coisa começa a ficar bem estranha. Em algum momento, essa cultura do kawaii, essa estética aqui, acabou adentrando em outro mundo, que é o mundo dos animes e dos mangás. E daí surgiu alguns fenômenos aí, alguns movimentos, e provavelmente o mais controverso deles é o fenômeno do Lodon. O termo vem de Complex, inspirado aí, obviamente, no romance ali do russo Nabokov, um livro muito estranho, mas adaptado à lógica visual japonesa. Aqui seria o interesse por personagens femininas que têm uma aparência mais jovem, o que é muito comum também em anime e mangá hoje em dia, né? Ninguém mais se incomoda com isso. E essa aqui é uma parte do vídeo que eu tenho mais cuidado, tá? Porque as opiniões dentro do país são muito divididas. Tem uma parcela de pessoas que enxerga isso como uma coisa normal, porque é apenas ficção, não é uma coisa que vem pra realidade. E tem muitas outras pessoas dentro e fora do Japão que criticam e dizem que normalizar esse tipo de representação aqui não é uma coisa muito interessante. Então não tem um consenso a respeito desse assunto, tá? Bonequinhas, figures e o amor por coisas perfeitas. Aqui você tem outro lado aí desse universo enorme. Muita gente gosta de colecionar action figures,
que são bonecos e até objetos de anime. Eles realmente gostam muito de guardar bonequinho em prateleira. Tem gente que gasta fortunas em bonecos de resina pintados à mão. Alguns são bem limitados, inclusive, muito caros. Você também tem outras coisas semelhantes, tipo os Dakimakura, que são travesseiros grandes com estampa de personagens. Existem alguns que são bem normais e outros que são... Meu Deus do céu. E isso é até respeitado, tá, no Japão. As pessoas não se importam muito com o que você faz ali na sua vida pessoal. Então, assim, tem de tudo que você imaginar. O interessante aqui é que esses costumes, eles se conectam com a tradição japonesa bem antiga de miniaturas e objetos colecionáveis. Você vai ter as bonecas Hina de vários festivais tradicionais. Você vai ter os gachapon, que são tipo aqueles brinquedos em cápsula que você pega em máquinas. E isso já existe desde os anos 60, 70. Então você vê que o Japão ele sempre teve uma relação muito especial com objetos pequenos e coisas para colecionar. Mas o curioso é que essa obsessão ela não é só em contextos de desenho, animação ou até de travesseiro. Isso também vem para a vida real através de outra coisa, que são o movimento de idols. Idol é uma categoria de artista japonesa, quase sempre jovem e quase sempre mulher também, que não é famosa principalmente pela voz ou pela dança. Ela geralmente não tem tanto disso assim. O que mais importa aqui é a personalidade dela, é a aproximação dela com os fãs e a imagem de pureza e de ser acessível que ela passa. A ideia é que você não está só admirando uma artista inacessível que canta muito bem. Você, que é um fã, tá de alguma forma acompanhando ela, tá torcendo pela trajetória dela. Você tem uma espécie de relação com ela. Esse modelo explodiu nos anos 70 e 80, principalmente com a expansão da televisão japonesa. Mas isso ficou ainda mais próximo das pessoas depois de grupos como o AKB48, que foi criado ali em meados de 2005. A proposta era muito diferente de apenas shows. Era basicamente idols que você poderia encontrar. O grupo tinha inclusive um teatro fixo ali em Akihabara, onde elas faziam shows praticamente diários. Então os fãs eles podiam assistir, podiam comprar CDs para ajudar as suas idols e literalmente ficar numa fila enorme só para apertar a mão dela por alguns segundos. E acredite se quiser, isso daqui move muito dinheiro, até hoje. É como se o Japão conseguisse transformar a admiração dos fãs em um produto consumível, com muitas estratégias inclusive. A idol sempre mostra disponibilidade, inocência, um interesse genuíno em você, então ela nunca vai te rejeitar. O sistema inteiro é desenhado para alimentar essa sensação, e você não tem que lidar com as complicações, com as cobranças, com as incertezas de um relacionamento de verdade que todo mundo tem. Então, para um público japonês, de homens, principalmente, que são mais solitários, isso daqui, infelizmente, funciona extremamente bem. E, cara, abrindo um parêntese aqui, o que mais me assusta é que os fãs mais dedicados desses grupos geralmente são homens de meia idade. A gente nem tá falando só de jovens aqui. Você tem trabalhadores, gente que passa a semana inteira dentro de um escritório e encontram aí nesses eventos um jeito de sentir que tem algo especial para eles. Que tem um local discreto ali para eles diferente, onde eles podem passar tempo com pessoas que gostam deles ou que pelo menos aparentam gostar. Isso daqui me parece mais uma forma de escapismo, só que o Japão conseguiu transformar isso numa indústria bilionária que funciona e provavelmente vai funcionar por muitos anos ainda. Tá, mas e as mulheres japonesas? Existe alguma coisa, alguma obsessão que elas têm? O melhor exemplo disso são os host clubs. Eles são estabelecimentos noturnos, tipo como se fosse um bar ou um restaurante, onde mulheres pagam pela companhia de homens jovens, bonitos e extremamente interessantes, bem vestidos. A mulher entra nesses lugares e daí vem um rapaz muito bonito, faz companhia pra ela, faz ela se sentir muito incrível, só que as bebidas ali são muito caras. Você começa a receber um monte de bebidas e coisas extremamente caras em cima da sua mesa, e o segredo por trás disso tudo aqui é que esses rapazes ganham comissão em cima de tudo que você gasta. E o objetivo deles é obviamente fazer a cliente querer voltar e gastar muito mais dinheiro. Tem mulheres que se afundam em dívidas absurdas por causa disso. É um ciclo vicioso. E o curioso é você observar como que as duas situações que eu falei aqui são muito parecidas. Lá nos exemplos de fanatismo masculino, você vai ver homens que pagam por uma conexão emocional mais controlada, segura.
É o ideal que eles querem, uma mulher jovem, uma mulher acessível, e nesse caso das mulheres aqui, elas pagam por atenção e pela conexão falsa, ilusória, de ter um homem especial ali que se importa muito com você, mas ao mesmo tempo sem os riscos que envolve ter alguém de verdade. Bom, aqui eu tenho que deixar uma coisa muito clara pra você. Tudo isso daqui que eu te mostrei é real, tá? Isso acontece de verdade. São mercados que movimentam muito dinheiro e têm uma presença mais visível, principalmente em alguns lugares específicos, tipo Akihabara ou Kabukicho, em eventos de anime, em shows de idol. Mas é importante dizer e deixar muito claro que não são todos os japoneses que vivem assim. A grande maioria das pessoas, a gigantesca maioria das pessoas no Japão, levam uma vida absolutamente normal, sem dakimakura na cama e nem dívidas aí em host club. O que existe aqui, e que é bem claro, é que tem uma certa parcela de pessoas apaixonados e economicamente ali que fazem uma diferença também e criaram algumas culturas ali bem diferentes e fascinantes de entender também. Enfim, eu me chamo Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e se você gostou desse formato de vídeo aqui, bem direto ao ponto aí, e mostrando coisas mais curiosas da cultura, me fala aqui nos comentários, tá? A sua opinião é importante, eu gosto de conversar com vocês nos comentários. Manda aí o que você achou. E aproveita e assiste também esse vídeo daqui, onde eu mostro a verdade por trás do monte de gente que fica fazendo vídeo dizendo que tá passando necessidade no Japão. Clica nesse vídeo aqui e depois vai lá ver ele, se você achar interessante, claro. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.